entrevista, a gente recebe o presidente do PSDB e também pré-candidato a deputado federal, Paulo Serra, que até então era o nosso pré-candidato também ao governo de São Paulo, mas retirou essa candidatura e vai seguir aqui, eu estava até brincando com ele, rumo a Brasília, é isso? Paulinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabi, obrigado a toda a equipe aqui da Guardiã da Notícia, um abraço especial para a Gabi Tricânico, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e a escolha foi essa, né? A gente tentou solidificar, materializar, construir uma pré-candidatura a governador. Esse desejo nasceu há um ano atrás, quando as indicações de que o governador Tarcísio iria disputar a presidência da República eram muito fortes, né? E aí a gente, dentro de um processo de reestruturação do PSDB, né, com o aval do presidente Aécio Neves e de lideranças do partido, a gente construiu isso porque a gente avaliou ser importante para o partido, assim como é importante também ter uma boa bancada de deputados federais, né? O Aécio, inclusive, tem dito isso, que o foco para o PSDB é a bancada de deputados, mas naquela oportunidade se abria, né, uma oportunidade da gente, em especial em São Paulo, que o PSDB governou por 28 anos, da gente colocar uma pré-candidatura à disposição. Aí, com a permanência do Tarcísio aqui em São Paulo, a gente já percebeu uma certa dificuldade de ampliar a aliança, de dar capilaridade, né? E isso acabou se afunilando para a gente escolher algo que eu não considero menor, pelo contrário, acho que se antes eu queria levar um pedaço de Santo André e do ABC para o estado de São Paulo, para todas as cidades, agora eu vou ter a oportunidade, se Deus quiser, de levar um pedaço do ABC e de Santo André para todas as cidades do Brasil, né? Então, essa oportunidade também de fortalecer o partido, fortalecendo a bancada federal, de trazer também programas, recursos, posicionamentos de Brasília para a região do ABC, para a região metropolitana, em especial para Santo André, sem dúvida nenhuma também que nos estimula muito, mas foi uma experiência, a pré-candidatura foi uma experiência incrível, assim, porque a gente teve a oportunidade de conhecer muitas regiões do estado que a gente não conhecia, de se aprofundar um pouco mais com relação ao estado de São Paulo. E mais legal ainda é de saber que tudo isso nasceu e é produto de uma gestão reconhecida que a gente fez em Santo André, né? Então, não foi um trabalho político, eleitoral. A gente passou a figurar nas pesquisas e eu tenho certeza que isso não vai mudar. Nosso nome, de alguma forma, já está ali consolidado hoje, fora das fronteiras do ABC, né, como uma referência, uma liderança, né? Isso aconteceu primeiro dentro do PSDB, quando eu me tornei presidente estadual e vice-presidente nacional, e num passo seguinte, depois desse reconhecimento partidário, a gente percebeu que tinha um reconhecimento também de outros prefeitos, de outras lideranças políticas, de outras cidades. Então, eu fico muito feliz porque essa candidatura, pré-candidatura a governador, ela representou o reconhecimento das boas práticas em Santo André para outras regiões do estado, né? Então, de alguma forma, a gente liderou, levou o ABC, né, para uma esfera política maior, dando mais relevância, mais protagonismo. Então foi uma experiência muito legal, muito exitosa, apesar da gente não ter ido até o fim. E eu não tenho dúvida que a gente vai converter tudo isso com a mesma força, com a mesma energia agora para a pré-candidatura a deputado federal. Ser deputado federal é também fortalecer o PSDB e voltar àquele PSDB que, das antigas, como o senhor colocou, né? O PSDB foi governo em São Paulo por mais de 20 anos, sempre teve uma marca, representatividade muito grande em todo o Brasil, até como na presidência da República. É uma forma realmente do PSDB começar a mostrar força novamente? Sem dúvida, eu digo que não é um adeus, é um até breve, né? Nesse momento a polarização também, né, Fabi, é muito forte e isso é um receio que a gente tem ainda. Infelizmente, tudo indica que a eleição novamente vai ser polarizada. E mais do que ser polarizada, ela vai ser binária, né? Porque nós polarizamos com o PT um longo tempo da história democrática do país, né? O PSDB e o PT protagonizavam as disputas eleitorais presidenciais, talvez desde o Collor, da nossa primeira eleição. Mas era num outro patamar, exatamente, né, isso que eu ia falar. Esse é o grande ponto, né? Era num patamar de discussão de projeto para o Brasil, de plano para o Brasil. Na primeira eleição lá entre Fernando Henrique e Lula, qual era a solução para a inflação, né? E nós viemos com o Plano Real e o Fernando Henrique foi eleito.
Então era outra. Hoje a discussão é muito rasa, muito pobre. Eu vejo que não enfrenta os problemas reais das pessoas, né? Mas isso vai ser ainda, eu tenho certeza, um foco principal do PSDB de voltar a ter candidatos majoritários. No momento que a gente está vivendo, que é um momento de reestruturação, o foco na Câmara Federal é o principal, porque a regra eleitoral, e eu também tenho muitas objeções sobre essa atual regra, eu sou contra o financiamento público de campanha, defendo o voto distrital misto, defendo uma série de bandeiras que estão muito longe da realidade política hoje do Brasil, do sistema político brasileiro. Mas é a regra que está colocada. E a regra colocada hoje, basicamente, o partido só vale se tiver deputado federal. É porque define o fundo partidário, né? Fundo partidário, tempo de TV, né, que é importante para muitas regiões, propagandas eleitorais gratuitas durante o mesmo período não eleitoral. Então, né? porque daí torna um ciclo vicioso, né? Quem está no poder Fabi, continua no poder porque ganha em destaque, por isso que né? eu disse aqui, esse sistema é muito perverso, mas nós estamos inseridos nele. A gente tem que, lógico, lutar para que mude, mas antes disso nós precisamos chegar. E para chegar precisa jogar conforme o sistema manda. E não adianta nada a gente eleger 10 governadores do ponto de vista partidário, né? De gestão, claro que faz toda a diferença. Mas do ponto de vista partidário, não conta nada para um partido ter governador, ter deputado estadual, ter prefeito, ter vereador. Só conta, pragmaticamente, deputado federal. E um pouco senador, um pouco. Mas deputado federal é essencial. Então, a gente quer se fortalecer nisso. Na lógica faz mais sentido. Na lógica faz mais sentido e a gente vê um esforço e uma competência muito grande do presidente Aécio. Muitos apostavam que o PSDB ia acabar na janela partidária. Eu ouvia lá em Brasília que iam sobrar 5 deputados, 6. Nós saímos de 12 e fomos para 18 na janela. Crescemos na janela. E agora a nossa perspectiva é de eleger 25 a 30. Se a gente eleger 30 deputados federais, que é a nossa meta, eu não tenho dúvida que a gente vai voltar para 28 e para 30 com muito protagonismo, até para quebrar um pouco essa polarização rasteira que a gente vive hoje. Então essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto, oferecer para o país, né, alternativas e para os estados e para as cidades, longe dessa radicalização estéril que a gente está vivendo. Né? Em que a gente vive num país que tem 30 milhões de miseráveis, um país em que 57% das famílias estão endividadas, um país em que nos grandes centros ninguém tem percepção de segurança pública, todo mundo vive com medo, inseguro, ninguém anda com o celular na rua porque tem medo de ser roubado, né, ou furtado, e que a polarização nos leva a discutir a cor da camisa da seleção, a marca do detergente, se entra com o pé direito ou com o pé esquerdo com a sandália, né? Esses não são problemas reais do Brasil. O Brasil é mais do que isso, Poxa né? vida, né? A gente falou aqui, naquela época a gente debatia como é que resolve a inflação, Sim. como é que resolve o déficit orçamentário. A própria escala 6 por 1 virou... É um debate importante. E era um debate, Sim, debate muito debate importante, mas que ficou também virou minimizado por conta realmente da polarização. E aí a gente perde realmente o essencial para a população. Aí tudo vira ideológico. Né? Eu sempre digo, educação é ideológica? Não. Educação de qualidade é uma bandeira ideológica? Claro que não, gente. Então tem certos assuntos que a gente precisa discutir. Visões de mundo e visões de sociedade, visões de solução de gestão diferentes é da democracia. Sim. E é justamente isso que a gente tem que colocar para as pessoas e as pessoas poderem escolher. Olha, eu vou resolver o problema desse jeito e o meu adversário vai resolver de outro jeito. Qual você acha melhor? É isso que é campanha eleitoral. Onde eu me identifico, né? Exato. Né? É justo. E a gente está, infelizmente, eu não vejo esse ano, principalmente na eleição presidencial, talvez no Estado, até pelos quadros que ficaram, né, Tarcísio e Haddad, talvez eu tenha visto que tem uma discussão programática. Né? O Haddad tem criticado, por exemplo, a questão da Sabesp, o Tarcísio tem defendido, aí tudo bem. Nós podemos discutir o modelo de privatização, se funcionou, se está sendo eficiente. Não, é uma discussão válida. Agora, no âmbito nacional, não tem. Eu ainda não vejo. Tem projetos, não tem qual propostas, é o projeto do Lula para o Brasil para 2027? E qual é o projeto do Flávio, qual é o projeto do Zema, qual é o projeto do Caiado, para falar dos nomes que estão colocados. É isso que eu queria debater, enxergar. Sim. Né? A gente ainda não enxerga, infelizmente. Agora, até falando aí da eleição aqui para o governo do estado de São Paulo, referente ao governador Tarcísio e o ex-ministro Fernando Haddad, com a sua retirada
pré-candidatura ao governo e também a retirada do Kim, a gente caminha aí para uma decisão em primeiro turno? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Acredito que isso vai ser um primeiro turno com cara de segundo, né? Porque são só 2 candidatos. Os debates já vai antecipar, de alguma forma, essa escolha. Mas, mais uma vez, se o nível de debate for em cima de propostas, projetos, né, e de soluções para os problemas reais da pessoa, está tudo bem. O problema não é a quantidade de candidatos. O problema é o nível do debate que eu vejo, né? Pelo menos nas últimas eleições, mesmo para prefeito de São Paulo. Nós vimos de tudo, né? Teve de tudo na eleição, menos a discussão do projeto para a cidade, né? E é a maior cidade do Brasil, né? Então, isso é o que eu defendo na política. Sempre quando me perguntam, você vai para Brasília, se a população especial do ABC decidir que eu me dê esse voto de confiança mais uma vez, sem dúvida nenhuma que vou fazer isso com muita disposição. Mas eu não quero só trazer recurso, só entre aspas, né? Trazer recurso, emenda, trazer bons programas, colocar o ABC e Santo André no mapa relevante político do Brasil. Eu quero ser um cara de posicionamento, quero ser um cara de discutir as questões principais do país e que as pessoas se sintam conectadas com identidade naquele mandato, né? Porque está faltando posicionamento e representatividade, ao meu ver. No Legislativo, mais ainda. Né? Quem são hoje os grandes cabeças tribunos do Congresso em São Paulo? A gente nunca teve um Congresso tão ruim, né? Não é verdade? E São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, as pessoas não se sentem representadas. Pois é. Teve aí a PEC da blindagem. Vocês se lembram? Que foi votada lá e era aumento de privilégio para a autoridade, para a política, uma vergonha. Muita gente votou quietinho ali. Ninguém se manifestou, poxa. Isso aí tinha que ser motivo para a gente fazer abaixo-assinado. Um alarde, né? Com certeza. É um absurdo. A partir do momento que você quer blindar. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão sentindo Você, como representante da população, sim, querer ser blindado não faz o mínimo sentido. Cadê a transparência, né? E se for a favor, defenda. Sim. Defenda, não tem problema. Mas deixa claro, né? Usa a transparência, pelo menos, esse tipo de política e de mandato que eu quero fazer, se eu tivesse a oportunidade. De se posicionar, de gerar nas pessoas orgulho, identidade, né? Que é o que a gente fez em Santo André. Né? Há muito tempo que, lógico, não é 100% e nunca será. Mas a grande maioria das pessoas, dos moradores de Santo André, eu tenho muita convicção e sinto isso na rua e ouço todos os dias, que não só aprovaram nossa gestão, mas que se sentiram representadas, porque a cidade melhorou. Então, eu vivi isso. Eu sei quando você faz política com dedicação, com boa equipe, planejamento, estudando bons modelos, encarando de frente os problemas reais das pessoas, isso faz diferença na ponta, na vida, no dia a dia. E aí as pessoas também se sentem acolhidas, representadas, com orgulho até, né? Esse cara aí que tá aí é um bom prefeito, pô, me representa, deixa aí. Tanto que a cidade escolheu a continuidade, né? Isso que eu ia te perguntar. Inclusive, falando de Santo André, onde você foi prefeito e fez o seu sucessor, o Gilvan, tinha um bastidor que vocês tinham tido um racha, que estavam separados. O almoço de apoio à candidatura foi um selar de amizade? Na verdade, não, assim, na política tem, vocês sabem bem, e às vezes vocês até de alguma forma, para vocês é até interessante que tenha né, os boatos. Não, a gente só quer a notícia. Né, porque movimenta. Mas nunca houve nenhum tipo de distanciamento dos projetos, do grupo político que representa o projeto político que a gente começou em 2016 em Santo André. Claro que quando muda o prefeito, muda o estilo, muda a forma, é outra pessoa, e isso é muito natural, né? Agora, o Gilvan, eu costumo dizer isso, ele é produto de um grupo político que a gente formou em 16, assim como a Ana Carolina, que é deputada, é produto, assim como a minha reeleição também foi. Eu também sou. Né? Eu criei, mas me tornei ali um representante de algo muito maior. Não é o Paulo Serra, a Ana Carolina ou o Gilvan. É um grupo político que fez uma gestão que a maioria da população aprovou e que a partir desse reconhecimento e dessa aprovação de políticas públicas efetivas que
geraram na cidade uma percepção de melhora, né, e que efetivamente melhoraram números, índices, qualidade de serviço, a partir daí a população devolve com esse reconhecimento. E aí eu fui eleito com 80% no primeiro turno, a Carolina com 200 mil votos para deputado estadual e o Gilvan com 61% no primeiro turno, né? Então, para mim isso está muito claro, né? Não vai haver desunião, né? O que eu fiz ontem é só demonstrar, reunir o nosso time político, eram 17 vereadores e secretários vereadores que estão no governo, mais alguns secretários, 8 secretários, 2 ex-prefeituráveis, né, o Eduardo Leite e o Sardano, o prefeito, né, para mostrar para a cidade o seguinte, é esse grupo aqui político que comanda a cidade, né, no sentido político e administrativo, e esse grupo quer continuar. A hora que a gente não conseguir se eleger, né, isso vai mostrar que a população quer um outro grupo. Enquanto a população está aprovando o trabalho com esse grupo tem que continuar unido e servindo as pessoas. Agora eu estou me colocando à disposição, e a Ana Carolina também, para novamente o quê? Eu ter um mandato novo e a Carolina renovar um mandato para continuar servindo. Ela foi a deputada que mais enviou emendas, que mais enviou programas, que mais enviou recursos, além do posicionamento dela na defesa das mulheres. Inclusive, com aquele episódio péssimo, a gente entrevistou ela, de um dos deputados querer tirar a palavra, justamente ela que presidia ali a comissão. E eu acho que é uma pauta que é importante não só para Ana Carolina como deputada nessa reeleição, a deputada estadual, mas é uma pauta que tem que ser vista por todos os candidatos, certo, Paulo? Porque sem dúvida. Essa questão realmente da representatividade feminina é cada vez mais importante num país onde a gente tem índices de violência contra a mulher que são alarmantes. Muito alarmantes, né? Inclusive subindo, né? Todos os dias tem notícia de feminicídio, de violência contra a mulher. E quando a mulher consegue alcançar um espaço de poder, como a Carolina fez, aí que tem que ter um respeito maior ainda, uma valorização maior ainda. Então, e essa voz respeitada, né? Porque é isso que muda, né? É isso que cria uma nova cultura de respeito, de convivência harmoniosa, né? Então, é fundamental. Além dessa questão da representatividade feminina, você vê a importância que tem o posicionamento que eu disse aqui. A Ana Carolina apoiou praticamente todos os projetos que o governador mandou para a Assembleia. Né? Todos eles. Votou a bancada do PSDB, né? Aí, quando foi a troca dos trens lá por trens velhos lá na nossa região, ela foi lá na estação protestar, poxa vida. É o papel de representatividade, de identidade que eu falei aqui. Né? O que a população que elegeu a gente esperava? E o governador reconheceu, pediu para o presidente da CPTM, entrou em contato com ela e recuou da decisão. Os trens novos estão lá de volta, na linha 10. Né? Uma conquista para a região. Né? Na verdade, é só para a gente não retroceder, né? Não é nem uma conquista, porque já estava lá. E aí, não, mas se perdesse, né? Poxa, imagina. Pior é perder, né? O que já conquistou. E ela falou lá, política pública não anda para trás, não. É lógico, porque o pior é isso, né? Se você sempre andou no ruim, depois deixa de receber o bom, é uma coisa. Agora, se andar no bom e depois voltar... E eu estou citando um exemplo aqui que parece até... impacta a vida de muita gente, mas parece até simples... Mas é só para materializar o que eu estou dizendo em representatividade. Né? Aproveitando, falando em representatividade, da força desse grupo que foi formado ali em Santo André, esse grupo vai apoiar o governador Tarcísio? Olha, a tendência é essa. Aí eu tenho que separar, né? Eu sou presidente de um partido hoje, então tem que separar o presidente da questão do pré-candidato a deputado representante de Santo André e do ABC. É óbvio que a raia política desse grupo é mais próxima da raia política do governador. Agora, a decisão formal de apoio ao Tarcísio vem através da instância partidária, que é a Federação Nacional. Isso está, inclusive, no nosso estatuto. Qualquer decisão oficial partidária tem que ser aprovada pela Executiva Nacional. Né? Como aqui em São Paulo ficaram Tarcísio e Haddad, e levando em consideração que o PT é nosso adversário histórico, falando em nome do PSDB, é claro que a tendência é a gente buscar um diálogo com o governador. Ainda não tratamos desse assunto. Né? Nas próximas semanas, o presidente Aécio me disse que vai começar a reunir o partido para começar a discutir os apoios estaduais, até porque está chegando, está funilando já aí, né, as convenções que começam no final de julho. Então, é um processo muito transparente, muito natural.
Mas enquanto grupo político da cidade, né, ali, é claro que a tendência é apoiar o governador Tarcísio. Isso será definido, então, nas próximas semanas. Ah, com certeza. E eu sigo muito, eu sou muito didático e, mais do que isso, disciplinado na questão partidária, né? Até porque eu sou dirigente partidário, hoje sou vice-presidente nacional. Então, enquanto não houver essa deliberação, o PSDB vai aguardar. É claro, nós temos uma linha de defesa, a gente pode apresentar os argumentos, né? Acho que isso é de maneira muito tranquila e natural, mas a gente vai aguardar essas definições. Agora, a gente já falou, né, que essa questão dessa eleição para o governo do estado de São Paulo deve ser definida no primeiro turno. A questão dos escândalos envolvendo aí o Banco Master tem cada vez mais afetado também a questão da disputa presidencial. Sim. A gente sabe que isso só está começando, né? É verdade, a eleição ainda está naquele aquecimento e o Fred, que é especialista no esporte, a gente tem falado cada vez mais em Copa do Mundo do que em eleição necessariamente. A ex-primeira-dama deu mais uma, ontem não, antes de ontem. Antes de ontem, né? Então, assim, no momento que sai um escândalo aqui envolvendo o Partido dos Trabalhadores, a primeira-dama vai... Voltando naquela temática que a gente não discute ideias, não discute propostas e fica muito nessa briga entre verde e amarelo, até as cores do Brasil não são mais do Brasil, e vermelho, o que a gente pode esperar? Eu estou um pouco pessimista com relação à disputa presidencial, sinceramente. Aqui. Eu sou um otimista, conto mais, mas nesse caso... E aí, teve até um pouco a ver com a minha decisão de não concorrer isso, porque... Quando teve a primeira ligação direta do Banco Master com um dos pré-candidatos, que foi o Flávio Bolsonaro, que foi duramente atingido ali pelo áudio, a reunião com o Vorcaro, depois que ele saiu da prisão, enfim. Eu imaginava, e acho que muita gente imaginou, que haveria uma queda brusca e um crescimento das chamadas terceiras ou outras vias, vamos colocar assim. E esse movimento não aconteceu. O Flávio realmente caiu um pouco, mas... Né? Lula nem subiu tanto assim. E o que isso mostrou pra gente? Que ainda essa questão desse debate esvaziado e sem conteúdo não esteja incomodando tanto assim a sociedade, porque as pessoas estão muito solidificadas nos extremos. Parece que tem uma lavagem cerebral, né? Eu sou isso, não importa o que faça, né? Certa paralisia, assim. E aí, até li um artigo, não me lembro agora de quem, mas uma análise sociológica, que o ódio de um lado ao outro é tão grande que impede até as pessoas de terem uma capacidade analítica melhor, sabe? E elas nem aceitam buscar outra opção. Que esse é o ponto. Eu achei que o Caiado e o Zema fossem subir um pouco na pesquisa, né? O Flávio caiu, mas nenhum dos dois subiu, que é muito estranho, né? E aí eu pensando aqui, tá aí trazendo um pouco aqui para o estado de São Paulo, eu falei, poxa, a possibilidade da gente ser esmagado por essa polarização é muito grande, né? Ainda que porque a nossa pré-candidatura representava uma alternativa fora dos extremos, né? Ainda que Haddad e Tarcísio façam um debate mais propositivo, né? Mas mesmo assim, falar de raia política, a gente representava uma terceira. Uma terceira via. Eu falei, poxa, não tem espaço para isso ainda, infelizmente, né? Mas na disputa presidencial, tem uma parcela da população nessa expectativa da terceira via? Né? Gozado. Até alvo, acho que tem que ser alvo de estudo. Eu não sou especialista em pesquisa, lógico, tenho convivência há 25 anos na política, mas até parei para analisar um pouco mais. Por que será que as pessoas estão tão desesperançosas aqui, sim, que só aceitam um ou outro? Né? Será não é o medo de não apoiar um lado e o outro ganhar? E o outro ganhar? Ou será que os candidatos que estão apresentados também não estão conseguindo se conectar? Pois é. Né? Isso tem que ser avaliado, mas para essa eleição não dá mais tempo. Não dá mais tempo, Fabi, já não foi. Tem terceira via. Nós vamos ficar entre Lula e Flávio Bolsonaro. Né? Com todos os problemas e aí, que você que isso vai trazer. Já falou pelo menos aqui para São Paulo que a princípio o PSDB sempre foi oposição ao PT. Sim. E que a tendência é esse apoio. Oposição ao PT nós fomos no Brasil, né? Então, e aí sempre a tendência foi realmente fazer essa conversa com o governador Tarcísio. Sim. E no âmbito nacional? Então, aí é uma dificuldade maior ainda, porque
também a reestruturação que o presidente Aécio Neves tem proposto é de uma reestruturação de um partido de centro, que é o presente alternativa para o Brasil, que fuja desses extremos, que volte a debater projetos de país, né? E aliás, esse é o DNA do PSDB. Sim. Boas gestões, bons quadros, a ligação da política com a academia, com as universidades, com os quadros que formulam políticas públicas. A formulação era um dos nossos principais predicados, né? Que as pessoas se identificavam com isso, né? São Paulo votou no PSDB 28 anos, pô, seguidos. Quando a gente lembra do PSDB, você tem nomes, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas. E aqui em São Paulo, né? muito, né? O Serra. É difícil a gente ir num lugar em São Paulo, qualquer que seja a reunião, a não sei que seja uma reunião muito de esquerda, que não tenha uma pessoa que não tenha votado 45 em São Paulo. Eu aposto que todo mundo já votou pelo menos uma vez. Sim. Né? Então é isso. Agora, a gente fica também assim, no canto da parede, porque é difícil, né? Mas então, concorda que o PSDB está muito igual à população? A postura do PSDB é a postura que a população está. O Flávio, com todas as deficiências, também não nos representa, assim, integralmente. Aí a gente pode ser que vá buscar com quem você tem menos divergência e não mais convergência. Eu tenho dito sempre nas reuniões do PSDB que a gente precisa voltar, porque desde que a gente saiu do cenário, o PSDB saiu do cenário do protagonista, né, que foi a partir de 2018, o brasileiro parou de escolher o melhor para evitar o pior. E aí eu vou te perguntar... Coincidentemente, você pode ver, a polarização nasce com o enfraquecimento do PSDB. E o que enfraqueceu o PSDB? Aí é uma série de fatores. E tem muita coisa que é culpa nossa, né? Disputas internas, né? Não renovação dos quadros, falta de posicionamento em questões importantes do país. Até uma certa zona de conforto de achar que sempre estava no poder e assim ficaria? Se basear, São Paulo, né? Questão de máquina. Se basear só em São Paulo, né? E o último grande erro, a meu ver, o último grande equívoco, que é um pouco o resumo de tudo isso, levou para uma situação da gente não ter candidato a presidente em 22. Porque 18 nós tivemos. Uhum. Teve lá a facada, o surgimento do bolsonarismo, são fenômenos atípicos. Certo. Foram fenômenos atípicos. Um movimento antipolitização, antipolítica, criminalização da política, que foi algo péssimo para o país, né, em que se criminalizou a política. A gente viu que talvez foi até pior, né, da chamada política tradicional, uhum. né? Mas a gente tinha em 2022, a gente teve a oportunidade de voltar, ou pelo menos de se manter vivo, oferecendo uma alternativa, quando a gente fez a prévia. E aí, assim, como é que um partido faz a prévia entre dois candidatos, independente, né, de preferência por A e por B? Eu apoiei o Eduardo Leite em São Paulo. Aliás, fui o único prefeito que apoiou o Eduardo Leite. Porque considero e considerava que ele era mais competitivo que o Dória, porque o Dória, naquela oportunidade, tinha uma imagem aqui no estado que não era boa. Sim. Ele fez uma boa gestão, mas não tinha uma boa imagem, né? Essa é a minha avaliação. E aí a gente passa um ano debatendo, dividimos o partido, disputa, votação, briga. E aí chega o final desse processo, a gente não apresenta ninguém. Apoia a Simone Tebet, com todo o respeito a Simone, que até é um bom quadro, uma boa pessoa. Mas ela era do MDB, né? Quer dizer, perdeu completamente o sentido. Não tinha a essência do PSDB, a né? A gente se desconectou ali. Eu acho que foi o último passo de desconexão com as pessoas. E um partido político, se desconecta, se enfraquece. Sim. Né? As disputas internas levaram a isso, a falta de renovação de quadros levaram a isso, a falta de posicionamento, esse certo comodismo também levou a isso, né? Mas acho que o grande ponto foi... E aí eu não fico culpando, muitos culpam o Dória, né? A culpa é do Dória, eu não fico fulanizando. Foi um processo. Mas se a gente tivesse tido candidato a presidente em 22, né? E claro, na minha opinião, tinha que ter sido o Eduardo Leite, o partido hoje era outro. Sim. Né? Porque a gente estava... Agora, veja só, se ele tivesse sido em 22, agora o Eduardo teria ficado no partido, seria candidato nosso a presidente de novo, e eu tenho certeza que o Brasil teria uma opção. Para ter 15%, 20% não tem problema. Mas já era uma outra representatividade, plantar alguma coisa para dar para as pessoas uma saída dessa armadilha
que a gente está vivendo até hoje, né? Então, mas isso é só análise, né? Já foi, agora nós temos que reconstruir de outro jeito. E a reconstrução começa justamente ali pelo Congresso, aumentando essa representatividade. De 25 a 35 deputados federais, a gente praticamente duplica de tamanho. E aí a gente vai estar muito mais forte para 2028, para eleger novamente prefeitos, para ter relevância, e aí mais forte ainda em 2030, esse que é o projeto. Tá certo, então, Paulinho. Eu quero agradecer a sua participação aqui na Guardiã da Notícia. Obrigado. Desejar boa sorte aí, Fabi, nesse novo desafio que já começou, né? As suas andanças já estão intensas aí. Já. E mesmo com as tréguas da Copa do Mundo. Eu que agradeço, parabenizar vocês pelo trabalho. De informar, é tão importante isso hoje, né? Em tempos de fake news, em tempos de inteligência artificial, que é que é um desafio para nós agora entender o que é realidade e o que não é, né? Vai ser um novo desafio da humanidade, né? Essa questão que é importante, a ferramenta tecnológica sempre, mas que vocês fazem esse papel, né? De passar as histórias a limpo, de mostrar a realidade com transparência. Então, parabéns a vocês, contem muito comigo sempre, comigo, com a Ana Carolina, com todo o nosso time. E, se Deus quiser, em breve a gente vai estar aqui para celebrar mais um mandato com a força e a confiança da nossa gente. Com certeza. Obrigado. E trazendo também tudo o que acontece pra gente aqui na Guardiã da Notícia, que tem esse jornalismo regional. A Gabi principalmente acompanhou de perto todo aí o momento do Paulo Serra como prefeito de Santo André. Verdade. Então a gente segue acompanhando também, porque aqui a gente faz o jornalismo regional, mas com alcance global. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência tem muito mais informação para você. A Guardiã da Notícia.